E se eu te dissesse que uma única passagem estreita, pouco mais larga do que um trajeto curto de carro, pode fazer toda a economia mundial tremer em poucas horas, você acreditaria? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você vê energia, geopolítica e o verdadeiro poder no mundo. E se você gosta desse tipo de análise profunda, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque os próximos conteúdos vão ainda mais longe. No dia 8 de março de 2026, algo extraordinário aconteceu. De acordo com dados marítimos, apenas 2 navios atravessaram uma rota que é absolutamente vital para o planeta. 2 navios, e nenhum deles era comercial. Isso significa que um corredor por onde normalmente passa cerca de 20% do petróleo mundial praticamente parou de funcionar da noite para o dia. Milhões de barris de petróleo simplesmente ficaram sem caminho para chegar ao destino. Mas o que quase ninguém percebeu naquele momento é que já existia uma alternativa, discreta, silenciosa, quase invisível para o público. Uma infraestrutura subterrânea, construída exatamente para evitar esse ponto estratégico, estava operando há anos sem chamar atenção. Mesmo assim, ela representava apenas uma pequena fração do que o mundo realmente precisava. Para entender por que essa situação é tão explosiva, precisamos primeiro entender o próprio local. O Estreito de Hormuz não impressiona pelo tamanho. No seu ponto mais estreito, ele tem apenas 33 quilômetros. Não é o maior nem o mais movimentado corredor marítimo do mundo, mas, sem dúvida, é o mais importante. Esse estreito conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, que leva ao Oceano Aberto. E, mais importante ainda, é a única rota marítima para vários dos maiores exportadores de energia do mundo. O petróleo do Kuwait, do Catar, do Bahrein e grande parte do petróleo do Iraque dependem completamente dessa passagem. Sem ela, esses países simplesmente não conseguem exportar. Agora imagina o cenário. Os campos de petróleo continuam produzindo normalmente. Os tanques de armazenamento começam a encher rapidamente. Os terminais de exportação ficam congestionados. As cadeias de suprimento travam. O gás natural do Catar não consegue sair. O petróleo do Kuwait começa a se acumular sem destino. E a cada hora que passa, a situação piora. Antes de 2026, cerca de 1/4 de todo o petróleo transportado por via marítima no mundo passava por esse estreito. E quase 20% do gás natural liquefeito também. Isso não é apenas uma rota importante, é a principal artéria do sistema energético global. Compare isso com outros pontos estratégicos como o Canal do Panamá ou o Canal de Suez. Eles são importantes, claro, mas nenhum deles chega perto do impacto do Estreito de Hormuz. Se essa passagem para, não é apenas uma região que sofre, é o mundo inteiro. O Japão depende dessa rota para cerca de 95% do seu petróleo. A Coreia do Sul e a Índia também dependem fortemente. A China, com seus enormes projetos industriais, se torna vulnerável se o petróleo não consegue sair do Golfo. E na Europa, uma parte significativa da energia usada para aquecer casas e abastecer indústrias depende desse fluxo. Quando especialistas chamam o Estreito de Hormuz de ponto de estrangulamento global, não estão exagerando, estão sendo precisos. Um fechamento total desencadearia uma crise sincronizada como não se via desde a Segunda Guerra Mundial. E no centro de tudo isso está um país com uma vantagem única, o Irã. Diferente de qualquer outro país, o Irã controla diretamente várias ilhas localizadas dentro do próprio estreito. Hormuz, Qashem e Larak não ficam apenas próximas, elas fazem parte da rota. E não para por aí. Outras ilhas estratégicas, ocupadas militarmente desde 1971, oferecem posições elevadas diretamente sobre as rotas marítimas. Esses locais não são civis, são postos militares, posicionados com precisão para monitorar e, se necessário, bloquear o tráfego marítimo. Há mais de 50 anos, eles são mantidos com um objetivo claro. As forças navais iranianas, especialmente a Guarda Revolucionária, monitoram toda a região. Milhares de minas navais podem ser ativadas rapidamente. Pequenas embarcações de ataque estão prontas para agir.
Sistemas de mísseis cobrem toda a extensão do estreito. Nenhum navio entra sem ser detectado. E nenhum navio sai com segurança se o Irã decidir impedir. Durante décadas, essa simples ameaça foi suficiente. Sempre que havia tensão, os mercados reagiam imediatamente. Os preços do petróleo subiam, os seguros disparavam, empresas de transporte suspendiam operações. Nem era preciso agir de fato. O medo já fazia todo o trabalho. Nos anos 2000, exercícios militares iranianos já causavam preocupação nos mercados. Em 2012, uma simples declaração de que o estreito poderia ser fechado fez o preço do petróleo subir drasticamente em um único dia. O poder dessa ameaça não estava na ação, mas na sua credibilidade. Mas, em 2026, algo muda. Uma operação militar em larga escala é lançada contra o Irã, atingindo várias instalações ao mesmo tempo. Desta vez, não é apenas um aviso. A resposta é imediata. O Irã anuncia que o estreito está fechado. Legalmente, isso não tem validade. O direito marítimo internacional garante passagem livre, mas, na prática, isso não importa. Em apenas 2 dias, o custo do seguro para navios aumenta mais de 400%. Os donos das embarcações, enfrentando prejuízos enormes, decidem parar completamente. O tráfego praticamente desaparece. Grandes empresas suspendem suas rotas. Petroleiros carregados ficam parados. O petróleo está pronto, mas não há como entregá-lo. A rota mais importante do mundo fica silenciosa. E os efeitos aparecem imediatamente. O preço do petróleo dispara. O combustível encarece. Indústrias começam a desacelerar. E os mercados financeiros percebem que, desta vez, não há garantia de recuperação rápida. Então surge outro problema. As seguradoras simplesmente param de oferecer cobertura. Não é mais caro, não é limitado, é inexistente. Uma situação sem precedentes. E como se isso não bastasse, uma nova camada surge. O Irã começa a decidir quais países podem ou não atravessar. Alguns têm permissão, outros são bloqueados. Isso deixa de ser apenas uma crise, vira uma ferramenta direta de poder global. E enquanto o mundo tenta desesperadamente encontrar uma solução, um país já estava preparado. Enquanto a maioria dos países entra em pânico e tenta encontrar soluções improvisadas, um ator se move de forma silenciosa, quase estratégica. Os Emirados Árabes Unidos não estão reagindo no improviso. Eles estão executando um plano que já existia há anos, mas que poucos haviam levado realmente a sério. Muito antes da crise de 2026, eles já haviam investido bilhões em uma ideia simples, mas extremamente poderosa. E se um dia o Estreito de Hormuz deixasse de ser utilizável? Essa pergunta levou à construção de uma infraestrutura discreta, mas extremamente estratégica. Um oleoduto subterrâneo, com centenas de quilômetros de extensão, capaz de transportar petróleo diretamente para fora do Golfo Pérsico, evitando completamente o estreito. Esse oleoduto liga os campos petrolíferos de Abu Dhabi a um porto na costa leste, em Fujairah, já voltado para o Golfo de Omã. Isso significa que um petroleiro carregado ali pode entrar diretamente nas rotas marítimas internacionais, sem sequer se aproximar das águas sob influência iraniana. E é exatamente isso que acontece. Enquanto o estreito está praticamente paralisado, os Emirados começam a redirecionar discretamente suas exportações. Clientes asiáticos recebem novas instruções. Navios mudam de rota, e enquanto o resto do mundo fica travado, uma parte do petróleo continua fluindo. O sistema funciona. Mas há um problema fundamental. Mesmo operando no máximo, esse oleoduto consegue transportar apenas uma pequena parte do volume normal, cerca de 1.800.000 barris por dia nas melhores condições. Enquanto isso, o Estreito de Hormuz normalmente vê passar cerca de 20 milhões de barris diariamente. Ou seja, menos de 10% do fluxo pode ser mantido. Todo o restante simplesmente não tem para onde ir. Rapidamente, as consequências começam a aparecer. Entre 14 e 16 milhões de barris de petróleo por dia ficam sem rota. Eles se acumulam em tanques, terminais e até nos próprios navios, que ficam parados no Golfo. E não é só o petróleo bruto. Um problema ainda mais complexo surge ao mesmo tempo.
O oleoduto só transporta petróleo cru. Ele não consegue lidar com produtos refinados como diesel, combustível de aviação, gases liquefeitos ou produtos químicos essenciais. E esses produtos são igualmente críticos. Na Europa, uma parte significativa do diesel importado vem do Oriente Médio. O combustível de aviação também. Em poucos dias, companhias aéreas começam a adicionar taxas extras. Algumas reduzem voos, outras cancelam rotas inteiras. Na Ásia, indústrias químicas começam a desacelerar. Fábricas reduzem produção, cadeias de suprimento entram em colapso gradual. E então surge mais um problema. As próprias infraestruturas começam a ser atacadas. No dia 1º de março de 2026, drones atingem um porto estratégico em Omã, que havia sido projetado justamente como alternativa ao estreito. Poucos dias depois, outro ataque atinge instalações de armazenamento no mesmo local. Mas o pior ainda estava por vir. Fragmentos de um drone abatido caem sobre o terminal de petróleo de Fujairah, exatamente o ponto final do oleoduto. Um incêndio começa. Um enorme tanque de armazenamento é danificado. Aquilo que deveria ser a solução começa a mostrar suas fraquezas. As operações diminuem. Algumas empresas suspendem atividades. E em questão de dias, uma das únicas alternativas viáveis sofre um golpe sério. Logo depois, outro impacto significativo acontece. Uma grande refinaria é atingida. A produção cai drasticamente. O fornecimento de combustíveis para países asiáticos é interrompido. Os prejuízos já chegam a bilhões. Mas mais importante do que os números é o que isso revela. As premissas sobre as quais os planos de emergência foram construídos deixam de fazer sentido. Durante anos, acreditava-se que qualquer ameaça se concentraria no próprio estreito. Minas, barcos rápidos, ataques diretos em áreas estreitas. Mas os eventos de 2026 mostram algo diferente. Infraestruturas localizadas longe do estreito, até mesmo no interior dos países ou em outras costas, também podem ser atingidas. Distância não significa segurança. Espalhar ativos não garante proteção. E, de repente, uma conclusão se torna inevitável. Soluções parciais não são suficientes. Um oleoduto, por mais eficiente que seja, não substitui um corredor marítimo inteiro. Um porto alternativo, por mais moderno, continua vulnerável. Essas soluções apenas adiam o problema, não o resolvem. É nesse momento que uma ideia antiga começa a ganhar força novamente. Uma ideia radical. E se, em vez de contornar o problema, o mundo simplesmente eliminasse esse ponto de risco? Essa ideia assume a forma de um projeto gigantesco. Um canal artificial atravessando a Península Arábica, conectando diretamente o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, sem passar pelo Estreito de Hormuz. Um novo corredor, totalmente independente, controlado por um único país, fora do alcance direto da influência iraniana, e capaz de absorver todo o tráfego que hoje depende do estreito. O conceito não é novo. Ele já existia em relatórios e discussões estratégicas há anos, mas nunca havia sido levado realmente a sério, até agora. A crise muda tudo. Pela primeira vez, o custo de não agir se torna extremamente claro. Cada dia de bloqueio representa bilhões em perdas. Cadeias logísticas entram em colapso. Mercados se tornam instáveis. Governos começam a considerar soluções que antes pareciam impensáveis. O projeto do canal começa a ser analisado de forma concreta. A ideia é escavar uma passagem de aproximadamente 38 quilômetros através da península de Musandam, conectando os dois lados. No papel, isso parece relativamente curto, especialmente quando comparado a canais famosos como Suez ou Panamá. Mas a realidade é muito mais complexa. O terreno é montanhoso, as formações rochosas são densas, as encostas mergulham diretamente no mar. Construir um canal capaz de receber superpetroleiros, alguns com mais de 300 metros de comprimento, exigiria obras gigantescas. Seria necessário escavar montanhas, criar sistemas de eclusas capazes de elevar navios enormes e lidar com diferenças de altitude significativas. O custo estimado gira em torno de 200 bilhões de dólares. O tempo de construção pode ultrapassar 20 anos.
E ainda assim, a ideia não desaparece. Porque os cálculos mudaram. Quando o preço do petróleo dispara, quando milhões de barris ficam presos todos os dias, quando economias inteiras começam a sofrer, 200 bilhões deixam de parecer um valor absurdo. Deixa de ser um gasto, passa a ser um investimento estratégico. Uma forma de eliminar, de uma vez por todas, uma vulnerabilidade que existe há décadas. E mais do que isso, uma forma de redesenhar completamente o equilíbrio de poder no sistema energético global. A partir desse momento, a discussão deixa de ser teórica. Não se trata mais de imaginar cenários, mas de decidir até onde o mundo está disposto a ir para evitar que isso aconteça novamente. O projeto do canal, que por anos foi visto como algo distante, começa a entrar em conversas reais entre governos, investidores e grandes potências. Não são mais ideias vagas, são cálculos concretos, urgentes e baseados em perdas reais. E quanto mais os números são analisados, mais uma conclusão se impõe. O custo estimado de 200 bilhões de dólares, que antes parecia gigantesco, começa a perder o peso. Porque, diante de uma crise como essa, o mundo pode perder cerca de $1 trilhão por mês. Um único mês. Quando colocado dessa forma, o canal deixa de parecer um luxo ou um exagero. Ele passa a ser visto como uma proteção, uma garantia contra um risco que já deixou de ser hipotético. E mais do que isso, ele representa uma oportunidade estratégica sem precedentes. Quem controlar esse canal não controlará apenas uma passagem marítima. Controlará o fluxo de energia do planeta. Trilhões de dólares em petróleo, gás e mercadorias poderão atravessar essa rota todos os anos. E com isso, vem o poder de definir regras, tarifas e prioridades. Os Emirados Árabes Unidos se encontram em uma posição única para liderar esse projeto. Seu fundo soberano já administra centenas de bilhões de dólares. A Arábia Saudita possui recursos semelhantes. E se adicionarmos a isso o interesse de países ocidentais preocupados com segurança energética, além de grandes economias asiáticas como Japão, Coreia do Sul e Índia, o financiamento se torna viável. Isso não seria um projeto isolado, seria um esforço coletivo global, uma infraestrutura pensada, não apenas para gerar lucro, mas para estabilizar um sistema que se mostrou vulnerável demais. E, ao mesmo tempo, outra realidade começa a ficar evidente. Durante mais de 40 anos, o poder estratégico do Irã se baseou em duas condições fundamentais: a ausência de alternativas reais e a dificuldade do mundo em agir de forma coordenada para criá-las. A crise de 2026 coloca essas duas condições em xeque. Pela primeira vez, existe uma alternativa concreta, ainda que incompleta. E mais importante, há uma disposição inédita de cooperação internacional para desenvolver algo maior. Isso muda tudo, porque, se esse canal for construído, o impacto será profundo. O Irã perderia seu principal instrumento de influência. A ameaça de fechar o estreito deixaria de ter o mesmo peso. Os mercados deixariam de reagir com o mesmo nível de pânico. Decisões políticas deixariam de ser condicionadas por esse risco constante. O Estreito de Hormuz deixaria de ser o centro do sistema. Se tornaria apenas mais uma rota. E isso alteraria completamente o equilíbrio geopolítico. Países da OTAN, que muitas vezes adotaram uma postura cautelosa para evitar crises energéticas, poderiam agir com mais liberdade. Nações asiáticas, que mantiveram uma posição equilibrada entre diferentes blocos para garantir acesso à energia, também ganhariam autonomia. O petróleo continuaria fluindo, mas o poder associado a ele mudaria de mãos. Ainda assim, nada está garantido. A construção de um canal desse porte é um desafio monumental. Existem obstáculos técnicos enormes, questões ambientais complexas e, acima de tudo, tensões políticas que não desaparecerão. O Irã certamente se oporia a cada etapa do processo, desde o planejamento até a construção. E mesmo que o projeto avance, levaria anos, talvez décadas,
para ser concluído. Enquanto isso, o mundo continuará vulnerável. Infraestruturas terão que ser protegidas contra novos ataques. Rotas alternativas precisarão ser fortalecidas. Estratégias energéticas terão que evoluir rapidamente. Mas, independentemente do que acontecer daqui para frente, uma coisa já mudou de forma irreversível. Antes de 2026, o oleoduto dos Emirados era visto como um detalhe técnico. O projeto do canal era uma ideia distante, mencionada sem urgência. Hoje, ambos estão no centro da discussão global, não porque são novos, mas porque a crise mostrou, de forma clara e impossível de ignorar, o que acontece quando não existe uma solução sólida. Isso deixou de ser teoria, virou realidade. As perdas foram medidas. Os impactos foram sentidos. As consequências atingiram todos os continentes. E esse tipo de evidência não pode ser ignorado. Ela muda decisões, acelera investimentos, torna possível aquilo que antes parecia inviável. Durante 40 anos, o mundo viveu com o medo constante de que uma passagem de apenas 33 quilômetros pudesse desencadear um colapso global. Agora, pela primeira vez, esse medo começa a ser questionado. Não com palavras, mas com ações. Um pequeno país com planejamento estratégico e investimentos direcionados mostrou que é possível reduzir essa dependência. E agora está considerando eliminá-la de vez. Esse é um momento de virada, porque, se esse canal sair do papel, não será apenas uma obra de engenharia, será o fim de uma era em que um único ponto geográfico tinha o poder de influenciar todo o sistema energético global. Uma era em que ameaças eram suficientes para abalar mercados. Uma era em que o equilíbrio dependia de uma fragilidade invisível, mas constante. Mas, mesmo que esse canal nunca seja construído, algo fundamental já foi revelado. O sistema não é tão sólido quanto parecia. E uma vez que essa verdade vem à tona, não há como voltar atrás. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa história. Porque além de oleodutos, ataques, decisões políticas e bilhões de dólares em jogo, o que a crise de 2026 realmente revelou foi algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais inquietante. O mundo inteiro ainda depende de pontos extremamente frágeis. Durante décadas, essa fragilidade foi ignorada, tolerada ou simplesmente adiada. Enquanto tudo funcionava, ninguém queria assumir o custo de transformar o sistema. Era mais fácil continuar confiando que nada iria acontecer. Mas, quando esse sistema para, mesmo que por pouco tempo, as consequências são imediatas, globais e impossíveis de conter. De repente, governos, empresas e mercados ao redor do mundo assistiram ao mesmo cenário acontecer em tempo real. Eles viram o que significa, na prática, o fechamento do Estreito de Hormuz. Viram os preços dispararem, viram cadeias de suprimento travarem, viram setores inteiros desacelerarem e, acima de tudo, entenderam que isso pode acontecer novamente. E talvez aconteça. Por isso, a pergunta agora mudou completamente. Não é mais, isso pode acontecer? É, estamos preparados quando acontecer de novo? O canal será construído? Talvez. O oleoduto será expandido? Muito provavelmente. Novas rotas serão criadas? Quase com certeza. Mas, independentemente de qual solução será escolhida, uma coisa já é certa. O mundo nunca mais vai olhar para aquele estreito de 33 quilômetros da mesma forma. Porque, uma vez que uma vulnerabilidade é exposta, ela deixa de ser ignorada. Ela se torna prioridade. E quando algo vira prioridade em escala global, cedo ou tarde, ele é resolvido. A única dúvida que permanece agora é quanto tempo isso vai levar. E até lá, cada dia em que tudo parece normal, deixa de ser algo garantido e passa a ser visto pelo que realmente é: uma pausa temporária antes da próxima grande decisão.